Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Estamos aqui para mais uma devocional, mais um momento de devocional que estamos fazendo todos os dias, pretendemos fazer todos os dias aí durante o ano, para que a gente possa começar o nosso dia respirando Jesus, respirando uma condição melhor e pensando em coisas grandes e boas que Deus tem para cada um de nós. Hoje nós queremos meditar, tá? Dia 27 de abril, quarta-feira, queremos meditar então em um texto e fazermos algumas colocações para nós refletirmos neste início do nosso dia. Então, vamos ler Salmo número 52, versículo 8. Né? Esse texto diz assim: Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. É interessante quando você olha para esse texto e você pensa a história de homens que viveram em locais profanos e que tinham tudo por estar neste lugar para se corromper, mas além de não se corromperem e confiarem, como diz este salmo, no Senhor para sempre, mudaram a história do local aonde estavam vivendo. Né? Isso é importante porque, pensa, nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas olham para o mundo e veem o mundo como ele está, né? E as situações que nós vemos todos os dias de maldades, de corrupções, de promiscuidade, né? E aí a gente fala, mas o mundo está desse jeito, como eu vou viver nesse mundo? Como eu vou conseguir conviver neste mundo desta forma? Né? E aí a gente vê e olha para a Bíblia e percebe que homens também passaram por isso, também viveram dessa forma e venceram. E mais do que venceram, foram exemplos a ponto de leis serem promulgadas em cumprimento daquilo que eles defenderam. E eles defenderam a Deus. Eles estavam na presença constante de Deus. E eu quero colocar aqui dois desses homens para nós analisarmos. Um é José. E as pessoas têm mania de dizer José do Egito. E eu falo, não, José filho de Jacó. Porque o José não era do Egito. Ele foi para o Egito. José foi vendido para o Egito. Não, José foi vendido para os midianitas, que estavam passando na sua caravana de comerciantes da época. E eles levaram José para o Egito. E lá não só venderam suas mercadorias, como venderam José como escravo naquele lugar. Né? E José então passa a habitar no Egito. Egito, o local do conhecimento, o local da tecnologia, o local das grandes construções, o lugar aonde as coisas aconteciam, era o centro do mundo da época, né, do mundo conhecido da época. E José vai lá e vai morar na casa de um homem chamado Potifar, que era um homem influente, ele era chefe da guarda do faraó, ou seja, ele tinha contato direto com o rei, né, com o faraó. Tinha uma boa vida, morava num bom local, comia boas comidas, não tinha dificuldades, né? Vamos dizer assim, a dificuldade era ir para o palácio, cuidar, organizar, olhar, descobrir qualquer situação que colocasse em risco a vida do faraó. Né? Então ele compra um servo para ficar na casa, na sua casa, para cuidar da sua casa. E José, por ter esta confiar na misericórdia de Deus todos os dias, tudo que ele fazia prosperava. E José prospera naquele lugar. E você veja o tamanho da promiscuidade daquele lugar, a ponto da mulher do Potifar se interessar e querer se deitar com José. E José foge dali. Né? E por fugir, a mulher dele inventa lá uma história, diz que ele tentou, né,
se aproximar, se aproveitar dela, ele vai para a cadeia e chega na cadeia, ele podia lá estar chorando também para Deus e dizendo: ah, Deus, ó, vim parar aqui, o que está acontecendo? Por ser fiel ao Senhor, eu vim parar aqui. Aí o que acontece? O chefe do cárcere passa para ele algumas funções e ele acaba tendo muitas situações lá no cárcere. Ele está preso, mas ele trabalha situações a ponto de repente ir lá servir a comida para os outros presos, né, ter acesso aos outros presos, escutar a história do copeiro, o sonho do copeiro e do padeiro, né, decifrar esses sonhos e, por conta disso, o faraó ter um sonho, ele decifrar o sonho do faraó, o faraó olhar para ele, ver o Espírito de Deus nele, e o faraó pegar ele e colocar como governador do Egito. Veja, um homem que foi fiel até o fim, que foi fiel e confiou nas misericórdias de Deus para sempre, foi governador do Egito. O outro é Daniel, jovem, tirado de todo o conforto do palácio lá de Israel, né, levado como escravo, e não para servir, mas levado como um jovem, bonito, inteligente, junto com outros tantos jovens, para aprender as coisas da Babilônia. Né? E chega lá e fala: não, eu não vou me misturar. Eu não quero os manjares do rei. Mesmo você chegando num dos lugares mais importantes daquele lugar, foi colocado o rei, determinou que a comida que ele, rei, comesse, o Daniel fosse comer. E o Daniel disse: não, me dá verdura e água. Então você veja, são exemplos de pessoas que estiveram em lugares propícios a se perder, mas não se perderam. Né? Então que essa mensagem fique para você. Se você trabalha num lugar que você fala: não tem jeito, aqui eu tenho que fazer alguma coisa, né? Às vezes eu tenho que falhar. Se você está num lugar, mude esse lugar, seja verdadeiramente cristão, mostre Jesus com as suas atitudes. Amém? Eu vou orar por você, para que você seja abençoado e que você tenha um dia proveitoso em nome de Jesus. Deus poderoso e santo, Pai amado e querido, lhe agradecemos, Senhor, por mais um dia o sol raiar e nós podemos sentir e viver a sua presença. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, dá vitória para ela, Pai, dá condições que ela possa vencer todas as dificuldades e que este dia seja um dia abençoado para ela e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã estamos de volta para os nossos vídeos, para as nossas devocionais diárias, em nome de Jesus. Fique com Deus.